Tenho 27 anos, o que me torna muito jovem para estar num espaço da política institucional, porque geralmente quando a gente pensa em político, a gente pensa em alguém mais velho, de terno e gravata, uma outra cara, né? Mas eu me envolvo com a política desde que eu tinha mais ou menos a idade de vocês, no ensino médio. Tem várias maneiras de você participar da política. Ser candidato e ter um mandato é só uma delas, mas você faz na política quando vocês têm Grêmio aqui na escola? Sim. Então, o Grêmio é uma instituição política, porque é uma instituição que representa os alunos na sua escola. Um jornal na escola é um trabalho político, porque ele está fazendo um trabalho de comunicação. Então, eu me envolvo com a política de diversas maneiras desde que eu tinha a idade de vocês. E hoje acabei sendo eleito para ter um mandato. E por ser uma pessoa muito jovem na política, eu gosto muito de conversar com pessoas mais jovens do que eu, para ouvir o que vocês pensam e para levar essas pautas para o espaço que eu faço parte. Vocês sabem o que faz um deputado estadual? Vocês têm alguma ideia disso? Então fala, se você sabe. Alguém tem alguma ideia que faz um deputado, um senador, um vereador? Talvez o pessoal que esteja se formando já deve saber. Sabe? Basicamente, os deputados eles fazem parte do poder legislativo. Então, o nosso trabalho é fazer a sociedade cheia de regras, né? Essas regras são feitas por deputados, por vereadores, por senadores. No caso, um deputado estadual, ele faz as leis que valem para um estado. Vocês estudam numa escola estadual. Então, tudo que diz respeito a essa escola aqui é decidida por deputados estaduais, por exemplo. Coisas boas e ruins, dependendo de quem está lá. Por exemplo, no ano passado, os meus colegas aprovaram uma lei que tira 11 bilhões de reais das escolas estaduais, como essa. Vocês acham que isso é uma coisa boa? Tirar dinheiro da escola estadual? Não, porque vocês estudam na escola pública e vocês sabem o que falta. Nenhum de vocês vai achar que tem dinheiro sobrando na escola. Essas questões são todas decididas por deputados, por pessoas que são eleitas para tomar as decisões. A maioria deles não tem exatamente uma boa vontade com a educação pública, porque não estudaram em escola pública, vieram de escolas particulares, não conhecem a realidade. Porque só quem não estudou numa escola pública pode achar que a escola tem dinheiro demais, e não de menos, né? Eu, por vir da escola pública e por ser muito jovem, e por sempre ter atuado em defesa da educação pública, eu, obviamente, votei contra isso. Mas por isso que é importante a gente saber o que faz e a gente saber em quem votar, porque essas pessoas que têm esse mandato, elas têm um poder muito grande de influenciar a nossa vida para o bem ou para o mal. Os deputados podem fazer leis que vão melhorar a nossa escola, a nossa vida, ou podem fazer leis que vão piorar. Eu acho que a ideia é conversar um pouco com vocês, ouvir as perguntas que vocês têm. Como a gente está aqui no formato de roda, eu acho que pode ser um negócio mais livre do que só ficar fazendo palestra. Agora, vocês podem perguntar os temas que vocês têm interesses. Sei que vocês já prepararam uma lista deles. Mas a ideia é a gente ir contando um pouquinho da minha trajetória e do que vocês pensam sobre a política hoje. Pode ser? Então vamos lá. Com isso, eu vou riscar aqui 3 perguntas. E como que você entrou na política? Você falou que começou desde cedo, né? Mas como? É que depende o que é entrar para a política. Geralmente, quando as pessoas me perguntam há quanto tempo eu estou na política, elas querem saber há quanto tempo eu tenho um mandato. Eu tenho um mandato desde 2022. Eu fui candidato em 2022, eu fui candidato a primeira vez em 2020. Geralmente é isso que as pessoas querem saber quando elas me perguntam quando eu entrei na política. Mas como eu disse para vocês, para mim a política é muito além de ser candidato. Ser candidato é uma das coisas que você pode fazer se você quiser. Mas a política ela vem de muito antes. Pelo menos desde que eu estava no primeiro ano do ensino médio, que nem vocês, eu participo ativamente da política, mesmo tendo 15 anos na época. Então, quando eu tinha 15 anos, eu fui para o METEC, que era uma escola que ela era muito ativa politicamente. O Grêmio era muito forte, os alunos faziam muitas coisas que nem vocês estão fazendo aqui. E desde então eu comecei a me envolver com essas questões. Então, participar de movimentos, participar do ativismo, que também é uma maneira de fazer política. O Grêmio, como eu disse, é uma entidade política, a representação de sala de vocês é político. A política, eu acho que ela está em tudo que a gente faz quando a gente quer mudar alguma coisa nas nossas relações.
sabe? Quando a gente quer discutir como que vão ser as relações entre nós. Então, é difícil responder essa pergunta, porque eu me interesso por política desde que eu me entendo por gente, sempre gostei de ver horário eleitoral, e mesmo sabendo que a maioria das pessoas não se interessa, eu sempre gostei desde criança. E quando eu fui para o ensino médio, que nem vocês, eu comecei a entender que a política era um negócio mais amplo que passava por a gente fazer as coisas para mudar o que a gente acha que está errado. Ou tem alguma coisa na escola de vocês não gostam, vocês vão lá, vocês se reúnem, vocês fazem acontecer para que isso mude. Isso é política. Ou tem um projeto que vocês querem fazer como um podcast ou um jornal, isso é política também. Ser candidato e ser eleito é só uma pequena parte da política. Então, eu diria isso. Eu tenho um mandato há 3 anos, eu fui candidato nos últimos 5 anos, mas eu me envolvo com a política há pelo menos 12 anos. Desde que eu era adolescente, que nem vocês. Você falou do horário político, eu sempre pulei o horário político. Você pulou? As pessoas pulam, porque é um negócio esquisito, é um negócio muito plastificado e tal. Mas desde criança eu gostei. Eu não sei porquê. Desde que eu era criança eu gostava de ver aquelas propagandas, aqueles negócios. Sempre gostei. A questão é que geralmente a gente acha que a política é só isso. Sim. Não é? E eu gostava. Se fosse só aquilo ali, eu já achava interessante. Todo mundo gosta de uma coisa esquisita, né? Uma série esquisita, um negócio que você tem até vergonha de falar. Eu, desde que eu era criança, eu gostava de ver as propagandas. Só que eu passei a gostar mais ainda quando no ensino médio eu percebi que a política era muito mais do que só horário político. Que tinham pessoas que fazem política que nunca assistiram e nunca participaram de um horário, de uma propaganda política, porque tem várias outras maneiras de você fazer isso. Sim. Entendeu? E qual que é a sua trajetória acadêmica? Eu sei que você falou que você estudou no METEC, né? Mas depois disso você se formou em advocacia? Isso, eu fiz eu fiz 2 ETECs, eu fiz ETESP, lá no Bom Retiro, e daí eu fiz um técnico que eu não cheguei a terminar, em produção de áudio e vídeo, numa outra ETEC, por hobby, e daí eu fui fazer Direito na Unesp. Eu queria muito fazer História na USP, era meu sonho. Aí eu lembro que a professora passou falando que a gente tinha, vocês estão na época do vestibular, que a gente tinha um desconto para fazer o vestibular da Unesp. Você pagava só 25% da taxa. Aí eu falei, vou prestar o da Unesp também. E pensei, como história eu quero fazer na USP, vou procurar um outro curso de humanas que eu queira fazer, porque eu já sabia que eu era de humanas, que não tinha aptidão nenhuma com os números, nem com os seres vivos, assim. O negócio era humanas, relações sociais. E daí, calhei de prestar para Direito, numa outra cidade que era muito longe daqui, 400 quilômetros, que é Franca. Passei nas 2, fiquei muito em dúvida do que fazer, mas acabei decidindo ir para a Unesp, em Franca. Então, a faculdade me permitiu ir para uma cidade muito longe, sair da minha casa, me envolver muito mais com a política num outro lugar, e me formei em Direito lá em 2020, que foi o ano que eu fui candidato pela primeira vez. E foi o ano da pandemia. Então, eu saí da faculdade meio cuspido pela pandemia, que foi aquele negócio esquisito que teve, né? É isso, minha trajetória. Mas queria muito voltar e terminar o curso, e fazer o curso de História também. Eu gosto muito. Quem aqui é de Humanas? E de Biológicas? Ninguém. E de Matemática, de Exatas? Aí vocês são de ninguém, né? E quem não levantou a mão, não estuda. Quem tá se definindo ainda. Eu sempre fui da turma da Humanas também. Eu também sou de Humanas. E sempre gostei muito de História. Quais momentos da sua carreira te marcaram até agora? Uxa. Como assim? O que exatamente? Algo que você lembra com, sabe, tipo, o que te motiva a continuar, sabe? Olha, tem muitas coisas que me motivam a continuar. A política, ela, via de regra, é um negócio muito hostil, né? É porque que nem eu odeio. As pessoas têm muitos motivos para não gostar da política. Porque a política realmente entrega coisas muito ruins para as pessoas. Eu acabei de dizer que a maior parte dos deputados votou para tirar dinheiro da educação. Isso é uma coisa que dá raiva na gente que não acredita nisso. As pessoas sempre falam, como que você consegue estar num espaço que nem esse? Se eu achasse que meu trabalho se resume àquele espaço, daí eu não aguentaria também, porque aquele espaço ali é muito pouco produtivo. Eu acho que meu trabalho é uma parte ali e uma grande parte lá fora. Por exemplo, aqui conversando com vocês. Uma coisa que me motiva muito é quando eu saio da Assembleia, eu venho para uma escola e eu vejo que vocês são muito mais inteligentes, mente aberta, tal, do que a turma que está lá. Então aquilo ali representa uma parte. Do lado de fora tem coisas muito mais interessantes.
Tem vezes que eu estou num debate lá na Assembleia, que eles estão com umas ideias tão atrasadas, tão erradas, sabe? Criando caso com coisa que não existe. Geralmente com a questão de sexualidade, de gênero, com as questões. Então, que eles estão criando um caso enorme, e daí quando eu venho para uma escola e eu vejo que os alunos, eles estão muito à frente nesses debates, nessas questões, eu vejo que aquilo ali é só uma parte, entendeu? Então, tem bons momentos, momentos que me marcaram negativamente, que coisas ruins foram aprovadas, que eu vi, como retirar dinheiro da educação, sim, e momentos que eu vi as pessoas fazendo coisas muito legais acontecerem. Esse ano teve, não foi os deputados estaduais, mas os deputados federais tentaram aprovar um projeto muito ruim, que era aquela PEC da blindagem, vocês devem ter visto, que era um projeto para que os deputados não fossem investigados. E num dia eles aprovaram o projeto, no outro dia o povo foi aos milhões para as ruas e no outro dia o projeto foi derrubado. Então isso foi uma coisa que me motiva muito, ver que quando as pessoas elas decidem se colocar no meio do processo, elas mudam o resultado. Talvez se a gente tivesse conseguido colocar todos vocês lá na Assembleia para os deputados ouvirem, eles não teriam tirado dinheiro das escolas. Como não conseguiam tirar. Então, o que me motiva é saber que quando as pessoas elas entram no jogo, elas se envolvem, elas fazem alguma coisa, elas podem mudar as coisas, entendeu? Isso me motiva. E eu falei, deixa eu me defender, né? Que eu falei que eu odeio política. Tem motivo pra odiar. Eu também odeio essa forma de fazer política. Eu gosto mais dessa política que, como eu disse para vocês, no ensino médio eu descobri que a política ela ia muito além da política institucional. Porque a política institucional é um negócio muito esquisito, muito distante. São pessoas, vocês nunca devem ter parado para ver a TV Senado, porque é um negócio que é muito chato, sabe? É um monte de gente que fala de um jeito esquisito, que isso não reflete a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, a maior parte da população brasileira é feminina, uma ligeira maioria, né? Porque é quase igual. Só que as mulheres, elas são menos de 30% da política. Então é óbvio que se você tem uma política que as pessoas não se veem lá, é um problema. A maior parte da população brasileira é negra. Só que as pessoas negras são menos de 20% da política. Você nem tem número sobre a população LGBT, nem sobre nas idades, vamos dizer assim, as faixas etárias. Então isso cria toda uma realidade na política, que a política ela não se parece com as pessoas. Você liga ao jornal e você vai ver as pessoas, elas são pessoas estranhas, que falam coisas estranhas, que não parecem com a gente. E quando você tem uma notícia, é uma notícia ruim. Ah, votou para tirar dinheiro da educação, votou tal coisa que é negativa. Então é claro, quem vai gostar da política desse jeito? A questão é que se a gente não gosta e daí fala dane-se, aí quem vai ser eleito nas eleições vão ser sempre as pessoas, daí não vai mudar mesmo. Sim. Se a gente não gosta, mas diante de não gostar a gente fala, então eu vou votar para ser diferente, ou então eu vou ser candidato para ser diferente, ou então eu vou fazer qualquer coisa para que a política seja diferente, daí pode ser que mude. Mas diga. Já até perdi o que eu ia falar. Tá falando que não, sim, defendendo. Eu vou me defender, peraí. É porque é justamente o que você falou, né? Se a gente não se posicionar, as mesmas pessoas vão continuar estando lá, né? Então, essas coisas que a gente vê, né, ultimamente, tudo mais. Mas a política dentro da minha casa sempre foi um tabu. Sabe? Então, as pessoas não conseguem conversar sobre política sem criar uma discussão. Domingo agora, por exemplo, tinha um pessoal da minha casa lá, familiares, que começaram a discutir sobre Lula, sobre Bolsonaro, sobre todas essas coisas que tem, né? Aí uma parte defendia, outra parte atacava e tudo mais. Só que, tipo, no final, são só discussões, sabe? Discussões vazias. E eu não sei, acho que eu acabei tendo um pouco de raiva nesse sentido. Claro. Mas eu voto, né, que eu já tenho meu título, voto para que isso mude, né? É isso. Eu acho que, principalmente nos últimos anos, como a política ficou muito polarizada, ela perde meio sentido, vira meio que uma disputa que nem time de futebol. Desse lado, daquele outro, e para a maioria das pessoas isso não faz sentido. Eu acho que a gente tem que dar sentido para a política, não tem que ser uma disputa assim, gosto desse, não gosto daquele, se eu gosto desse, eu não falo com aquele, senão eu acho que isso não vai muito além. A política ela é um instrumento que os seres humanos criaram para organizar a vida em sociedade, para resolver os seus problemas, vamos dizer assim. Às vezes eles podem criar até mais problemas, mas em tese a política é para isso, para a gente organizar uma sociedade que ela é complexa, de múltiplos interesses. Se a gente não se importa com a política, que é o que a grande maioria das pessoas não se importa, fica com raiva, não liga, daí não vota. Tem gente que vota até hoje pegando o papel no chão no dia da eleição. Então chega na hora de votar, pega o papel da primeira pessoa que vem e vota.
Sendo que, entendeu? A multa que você paga é muito pequena. Tem gente que paga a multa porque prefere do que votar, tem gente que vota de qualquer jeito. A questão é que quando a gente faz isso, daí a gente está alimentando esse ciclo de que a política vira um negócio muito esquisito. Porque daí você perde o mínimo do controle de quem que vai estar lá. E daí sim, pode ter certeza que vão estar sempre as mesmas pessoas falando as mesmas coisas e daí a gente nem pode reclamar que a gente não se sente representado. Porque se a gente abrir mão do nosso direito de escolher o que está ali, de ser candidato, de votar em quem a gente se identifica, aí realmente a gente entregou para Deus, né? Jogou na sorte. E é isso, o problema é que a política, você pode não gostar dela, mas ela continua lá. E ela tem uma capacidade muito grande de influenciar a nossa vida, positiva ou negativamente. A escola de vocês hoje, por exemplo, certamente é impactada pela decisão que os meus colegas deputados tomaram. Você pode não gostar, você pode não ter feito nada, você pode nem ter ligado, mas a conta vai chegar. Vocês estão todos reclamando do Enem esse ano, quem fez a prova do Enem. O Enem é um exame que ele é feito por uma série de pessoas que são eleitas e tudo mais. Se o Enem vai ser bom ou mal, se o Enem vai existir ou não, e se vocês vão entrar em boas universidades públicas por conta disso ou não, tudo isso é um fruto de decisões políticas que estão sendo tomadas por alguém. Se vocês não tomam parte das decisões, não necessariamente vão ser as melhores decisões possíveis. Vocês entendem? Uhum. É isso. Então a gente pode não gostar, mas se a gente escolhe ser indiferente, aí não tem como esperar um resultado positivo, né? Isso que você falou de o pessoal só escolher quem vai votar no dia da eleição mesmo, é uma realidade muito grande. Né? As pessoas pensam muito mais no presidente, no prefeito, no governador, mas ignora senador, os deputados, né, estaduais, federais. Enfim, mas aí, tipo, pega num panfletinho e vai lá e coloca qualquer número, só pra votar, né? Claro. Pra não pagar multa. É que nem o pessoal que reclama de tudo aqui na escola, mas na hora de votar pro Grêmio não se envolve. Sendo que o Grêmio é a instituição que está lá para ajudar a organizar. Então, estamos com um problema aqui na escola, queremos aumentar a sala de leitura. Porque a sala de leitura é muito legal, tal, mas tem pouco espaço. Quem que pode ajudar vocês com isso? O Grêmio, ou os representantes de sala, que são as pessoas que vocês votam para que levem essas demandas para a diretoria, para quem quer que seja. Uhum. Só que se vocês não votam, não se importam, não se elegem, não fazem esses espaços acontecerem, daí vocês não vão ter o veículo para mudar as coisas que vocês acham que tem que mudar. É meio que a mesma coisa. Sim. Só que o Grêmio, ele é tipo o deputado estadual da escola, ou o presidente da escola, o governador da escola, e nós somos da sociedade, do estado inteiro, vamos dizer assim. Só que o resultado é o mesmo. Uhum. E agora eu vou sair um pouquinho dessas... Não sair, né? Continuo ainda no mesmo tema, mas eu vejo que você... Vou falar os mais recentes, né? Eu vi que você levantou muitas pautas, não só você, né? Mas outras pessoas dentro da Câmara, sobre causas LGBTs, sobre a escala 6x1, o fortalecimento de movimentos estudantis. Eu queria saber se você consegue explicar pra gente como esses projetos funcionam e por que eles são tão importantes. Uau, mas você citou vários deles. Uma pessoa que ela é eleita para representar uma parcela da sociedade. Eu represento as pautas que eu defendo, vamos dizer assim. Então, por ser um parlamentar muito jovem, a gente acaba, muitos jovens votam na gente e a gente meio que reflete na Assembleia interesses de vocês. Por eu ser uma pessoa assumidamente LGBT, eu levo essas bandeiras lá, que não são fáceis. A defesa por eu vir de uma escola pública e ter militado no movimento estudantil, no Grêmio, eu levo a defesa da educação para lá. Aí tem os mais variados, como eu disse para vocês. A sociedade é cheia de regras. Quem faz essas regras são os legisladores da nossa sociedade. E a gente faz um trabalho tanto de propor projetos que a gente acha que deveriam existir, regras que deveriam existir. Então, por exemplo, ou mudar regras que a gente acha que não deveriam existir. Por exemplo, a tal da escala 6x1, vocês já ouviram falar, que é uma escala de trabalho em que as pessoas trabalham 6 dias seguidos e folgam um dia só. Na nossa avaliação é ruim, porque a pessoa com um dia de folga não tem tempo para viver a vida dela, para descansar, para ficar com a família e tal. Essa é uma regra que existe hoje, que a gente queria mudar, que a gente acha que ela não é uma regra boa. Tem outras regras que ainda deveriam existir. Então, por exemplo, nenhum direito da população LGBT no Brasil
ele nunca foi aprovado no Congresso. Nunca. Os poucos direitos que se existem, direito do casamento, tudo mais, eles foram decisões do Poder Judiciário, não tem uma lei lá que mude isso. Justamente porque você tem muita gente que não quer avançar com essas pautas, vamos dizer assim. Dentre outras, a gente tem as mais variados temas. Então, política de permanência estudantil nas faculdades, nas escolas. Sabe o que é permanência estudantil? É um conceito de você, principalmente na faculdade, você garantir as condições para a pessoa permanecer na faculdade. Então, ela precisa ter... Eu, por exemplo, mudei de São Paulo para Franca. Você precisa ter um teto, você precisa ter uma moradia, você precisa ter um auxílio para comer, tal, ou arrumar um emprego. Mas para você poder se dedicar mais à faculdade, você tem que ter uma série de amparos. Hoje você tem lugares que têm políticas assim, mas são insuficientes. Né? Então a gente tem os mais variados projetos, eu tenho mais de 140 projetos, que vão de todos os sentidos que você pode imaginar. Criar um fundo estadual para permanência estudantil, como eu te falei, incluir aqui nas escolas da rede estadual a educação sobre a mudança climática, porque a gente está vendo um contexto, vocês sabem, de crise ambiental, teve a COP agora há pouco, terminou semana passada. Então, eu acho que se vocês estão herdando esse mundo defeituoso, não por culpa de vocês, mas por culpa das pessoas que vieram antes, o mínimo que a gente deve a vocês é o direito à informação, a vocês saberem que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo e o que vocês podem fazer diante disso. Então, acho que as escolas elas tinham que debater a questão da mudança climática, da emergência climática. Eu sei que vocês estudam um pouco na biologia, estudam um pouco na geografia, mas eu acho que devia ser uma coisa transversal da escola. Porque nem a educação sobre a África, que vocês estão tendo o projeto agora no Novembro Negro, acho que devia ser uma coisa que fosse transversal de todas as escolas. Hoje tem escolas que debatem mais, outras que debatem menos. E umas que nem debatem. E outras que nem debatem. E você tem estudos que dizem que, por exemplo, em momentos de tragédias climáticas, quando chove muito, alaga e tal, alunos que tiveram acesso a essa informação, eles, evidentemente, eles estão mais protegidos, porque eles sabem identificar o que está acontecendo. Eu acho que é o mínimo que se deve à geração de vocês. Então é isso, nós, como parlamentares, a gente pode apresentar projetos para criar novas regras ou para mudar regras que existem. Então, para acrescentar direitos que a gente acha que deveriam ter, ou para mudar direitos que a gente acha que estão errados, vamos dizer assim. E o orçamento, né? O Estado ele tem um dinheiro, como se fosse um cofre. O Estado de São Paulo tem muito dinheiro, que é o que financia as escolas estaduais, que financia tudo aqui no nosso Estado. Quem decide isso também são os parlamentares, são os deputados. Então, por exemplo, é uma escolha política você decidir diminuir o investimento da educação do Estado. É uma escolha. Tem a ver com uma visão de mundo que eu acho errada. A gente luta para sempre ampliar esse investimento para que, com mais dinheiro na escola, você tenha escolas melhores, os professores recebam melhores, vocês comam uma comida melhor, vocês tenham livros melhores, assim por diante. Só que, como eu disse, tudo isso são decisões políticas, que são decididas de acordo com as pessoas que foram eleitos para representar interesses, entendeu? Eu vejo que por eu ser um parlamentar jovem, LGBT, que veio dessa trajetória que eu estava te falando, que eu tenho esse dever de representar essa parcela da sociedade lá no parlamento, entende? Você falou um pouco da COP30, né? Você acabou citando. Você consegue explicar pra gente um pouquinho? Eu sei que não dá pra explicar maçantemente o que é, mas só por cima, qual que é a importância dela, sabe? O que ela representa? Vocês sabem o que foi a COP30? Quem sabe o que foi? Não precisa ser a sigla, mas vocês sabem o que rolou lá? É para discutir sobre as mudanças climáticas no mundo inteiro e para ver como que eles vão resolver isso, cada um dos países vão resolver isso. Esse ano aqui no Brasil. Exatamente. A COP, ela significa cúpula, não congresso, cúpula das Nações Unidas sobre o clima. Ela acontece todo ano em algum país, esse ano foi no Brasil, no caso em Belém do Pará, na Amazônia. Eu tive lá. E a COP, ela acontece para, como a colega disse, discutir a mudança climática. Você sabe o que é a mudança climática? O que é? E o que elas produzem? Mas na maioria das vezes, por exemplo, pode causar mudanças climáticas que afetam, por exemplo, esqueci, mas aquela camada que fica em volta do nosso planeta. A atmosfera. Isso. E isso afeta de diversas formas, a temperatura,
agricultura, florestamento. Muito bom. A mudança climática, como a colega disse, a gente vive num planeta que ele é coberto por uma atmosfera. O Sol, ele esquenta o nosso planeta, vamos dizer assim. O Sol, ele deveria fazer assim, ele bate aqui na Terra, os raios solares, depois ele reflete para fora. Qual que é o problema? A poluição, ela cria como se fosse uma crosta em torno da Terra que dificulta que o Sol saia. Então o raio de Sol bate, só que daí desce de novo. Isso cria um negócio que chama efeito estufa. O que é uma estufa? Estufa é aquele negócio que você deixa a planta que fica acumulando calor. Então, ao invés do raio solar ser refletido e sair, ele fica cozinhando a gente aqui. Por isso que a gente fala do aquecimento global. Porque o aquecimento global, vai ficar 1 grau mais quente. Não parece que isso não é nada, né? Porque na nossa temperatura, 1 grau a mais, 1 grau a menos, no máximo dá febre. A questão é que cada grau que a Terra fica mais quente, o planeta inteiro fica mais quente. Então, são as geleiras que derretem, e daí é uma quantidade imensa de água que é liberada, e que daí, entendeu? Vai inundar algum lugar. É o ritmo das chuvas que fica mais acelerado, então chove mais forte, quando chove alaga, e quando alaga as pessoas perdem a casa, e assim por diante. É o calor que fica mais intenso, daí na época de calor a gente passa mal de calor, quem é idoso desmaia, e pega fogo na floresta. Ou seja, a mudança climática, que causa o aquecimento global, ela vai criando uma série de problemas ambientais e para os animais, sobretudo, que tem menos capacidade de se defender. Vocês viram o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve uma chuva torrencial que causou muita devastação. A água subiu muito. Não é normal. Por isso que a gente fala que são eventos climáticos extremos. Chover é normal, né? Chove de dia sim, dia não, vamos dizer assim. Em alguns lugares chove mais. Chover uma quantidade de chuva absurda não é normal, é um exagero. Fazer calor é normal, todo ano faz calor e faz frio. Fazer um calor assim insuportável, que vai além do limite do quanto a gente fica bem, não é normal. Então a mudança climática, ela é esse processo que causa uma série de prejuízos para o meio ambiente, para os animais, para a nossa vida. A mudança climática, ela é causada porque a humanidade, ela explora a nossa natureza num ritmo insustentável, vamos dizer assim, com desmatamento. Cada vez que você desmata, você libera, você sabe que tem carbono dentro da planta por conta da fotossíntese, né? Cada vez que você desmata, você libera esse carbono na atmosfera. Cada vez que você queima a floresta, você libera carbono. Cada vez que você queima petróleo para fazer a gasolina, você libera. E a gente faz isso muito. Então, essas atividades econômicas intensas, predatórias, elas estão desequilibrando o nosso planeta e colocando em risco a vida, a saúde, uma série de questões. E a COP é um dos espaços que existem para tentar resolver isso. Fato é que a COP não tem conseguido resolver isso. A COP 30, porque nós estamos na 30ª edição. E nas 30 edições, inclusive nessa, a gente não conseguiu apontar uma saída para esse problema. Porque a saída para esse problema significa você voltar atrás em determinadas atividades econômicas. Você tem que parar de explorar petróleo, e daí você tem toda uma indústria que ganha muito dinheiro explorando petróleo que não quer. Você tem que parar de desmatar. Você tem toda uma turma que ganha muito dinheiro desmatando, você tem que parar. Você tem que parar de tacar fogo na floresta para fazer pasto. Tem toda uma turma que não quer que isso aconteça. Então, esses interesses econômicos e políticos, eles têm se sobreposto ao bem-estar coletivo. Entendeu? Uma minoria de pessoas que ganha dinheiro com isso aí consegue barrar as medidas que seriam necessárias ser tomadas. Essa foi mais uma COP que, embora tenha sido na Amazônia e todo o esforço tenha sido feito, não conseguiu apontar para resolver esse problema ainda. Alguns anos atrás, lá na Europa principalmente, estudantes da idade de vocês começaram a se manifestar por conta da mudança climática. A Greta Thunberg, não sei se vocês já ouviram falar dela, ela é uma sueca, se eu não me engano, né? Que ela começou a ir todo dia na porta do parlamento do país dela com um cartaz falando que ela estava de greve pelo clima. E era uma menina só. E daí foi virando mais gente. Começou um movimento imenso que estudantes da idade de vocês, de uma série de países, começaram de tempos em tempos a fazer greves, sabe? Parar, não ir na aula, tal, fazer uma manifestação para pressionar o governo deles a tomar medidas sobre a mudança climática. Isso aconteceu naquela época. Então, eu acho que a questão da mudança climática é um super tema da nossa geração. Vocês são mais jovens que eu, mas eu ainda sou relativamente jovem, nós somos, né? E nós somos de uma geração que vai ter toda a nossa vida impactada por isso, de alguma maneira. E a gente tem que tomar uma escolha. A gente vai deixar
que esses interesses de uma meia dúzia de gente que quer ganhar dinheiro às custas do mundo pegar fogo, esses interesses prevaleçam? Ou parcela de gente sequer é jovem. Nem é jovem, que não estão nem aí. Mas a gente pode escolher. Se a gente vai deixar que as pessoas prevaleçam e que taquem fogo no mundo mesmo e a gente que lute com isso, ou se a gente vai decidir o que fazer. Vai tirar o poder de decisão da mão dessa meia dúzia de pessoas e falar, não, no nosso futuro vocês não vão ameaçar. Mas para fazer isso depende da gente fazer alguma coisa. Depende primeiro da gente reconhecer o problema, que eu acho que vocês reconhecem. Segundo, depende da gente querer fazer alguma coisa. Como eu disse para vocês, alguns anos atrás o povo saiu fazendo greve nas escolas. Estou falando que é o que vocês devem fazer? Não necessariamente. Mas estou falando que alguma coisa vocês têm que achar um jeito de fazer, se vocês querem resolver esse problema. É complicado porque até mesmo as empresas que estavam dentro da 30, algumas, por exemplo, a Nestlé, tem desenvolvimentos com... Como que é o nome? Eu esqueci. Tem escândalos Claro. com exploração do planeta, com Sim. essas questões de mudança climática. E não são só um, são muitos. E eram os lugares mais bonitos da Nestlé, que não sei o quê. Só que até mesmo com as pessoas que estão envolvidas dentro disso, tentando resolver, elas praticam coisas que fazem, não tem mudança, na verdade só piora. Sem dúvida. Eu concordo. Tem muita hipocrisia nisso. Tem muita gente que chamam de greenwashing, né? Que é tipo lavagem verde. Então, que é uma empresa ir lá e falar, não, eu sou super bonitinho, eu sou sustentável, tal, mas você vai ver isso não condiz com a prática. Por isso que eu acho que esse modelo aí de apostar nessa turma para resolver os problemas não está dando certo. Eu acho que a gente tinha que apostar em nós mesmos, nas pessoas, na sociedade, em quem tem interesse. Porque essa turma aí tem mais ou menos interesse. O interesse deles, no limite, é ganhar dinheiro. Eles são ricos já, mas querem ficar mais e só uma pessoa se torna rica apenas tirando dinheiro de outras pessoas. Basicamente. Então, o interesse dessa turma é esse, é ganhar dinheiro. Alguns querem ganhar dinheiro, dane-se para o mundo, alguns querem dane-se um pouquinho menos, vamos dizer assim. Mas, no limite, o interesse de ganhar dinheiro está na frente de todo mundo. Isso sem contar que tem máquinas nessas empresas, né? E as máquinas detonam muita coisa. Por exemplo, nas colheitas, tipo tratores gastam muita gasolina, que é um dos recursos que precisam. E tem todo um tema, todos vocês hoje têm celular. E eu acho que vocês fazem trabalhos de escola com chat GPT, eu ouvi falar isso. Que é um problema. E você deve achar legal, que se escreve lá e daí o computador escreve um monte de resposta para a gente. Por trás dessa monte de respostas que o chat GPT dá, você tem data centers enormes, gigantescos, tamanho de cidades, tipo assim, grandes laboratórios de computadores gigantescos, que para esse computador funcionar e o chat GPT ir lá e responder, qualquer coisa que você quiser, isso envolve gastar muita água, envolve produzir muita energia. Então, todas as atividades econômicas têm um impacto ambiental. E não tem um problema. Você pescar tem impacto ambiental, não é? A questão é que o nosso planeta ele tem um ritmo para ele conseguir regenerar. A questão é que hoje as nossas atividades econômicas elas estão excedendo esse ritmo. A gente está tirando mais da Terra do que ela consegue repor. A gente está botando mais poluição na atmosfera do que ela consegue lidar. A gente está extraindo mais água do que a água consegue se repor. E daí a gente começa a mexer com o equilíbrio do planeta, né? Que é muito mais forte que a gente. E daí acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, acontece o que acontece nesses lugares. Brumadinho também. Brumadinho. É quando o interesse econômico das pessoas vai além do que o planeta aguenta. E o planeta uma hora fala, epa, quem manda aqui sou eu, né? Então é isso, a questão que vai caber a cada um de vocês, nós vamos viver um mundo mais quente. E um mundo em mudança climática. A questão é que ainda dá tempo de reverter isso. Só que para reverter isso, a gente tem que tomar medidas drásticas. A primeira delas é tirar do controle as pessoas que priorizam o dinheiro delas em detrimento do planeta e da nossa vida. E vocês têm que achar uma maneira de fazer isso. Não é fácil, e não vai ser ninguém sozinho fazendo. Mas se nós coletivamente não descobrirmos uma maneira de influenciar isso, daí vamos ter problemas. Se todo mundo fizer um pouquinho, né? Trabalhar um pouco a consciência coletiva. Desculpa, eu não quero me envolver, quero que eles possam participar. Mas eu estou trabalhando com os terceiros anos o livro
o Amanhã Não Está Vendo. Uhum. Inclusive, tem alguns alunos que estão aqui, que fizeram um debate sobre esse livro hoje. Nós estamos conversando sobre isso. Quais são as ações que nós podemos ter para conseguir criar uma consciência coletiva? Para conseguir começar a criar um ritmo, uma noção do que está acontecendo ao nosso redor, porque a gente não está mais no aquecimento global, nós estamos em ebulição global. Nosso planeta está fervendo, sabe? Eu gosto de falar que pensa na água quente que você coloca para ferver, para fazer seu miojo. Aquela água quente é o planeta Terra. É isso que está acontecendo com a gente. Então, o que a gente vai fazer, sabe? Vamos separar o lixo. É só isso que a gente... É só isso que separar lixo? E aí eu queria colocar até uma dúvida. Você disse que tem um projeto que propõe essa implementação de estudos, essa parte mais da sustentabilidade nas escolas. Mas como isso de fato seria algo colocado em prática? Porque, por exemplo, a cultura, a literatura afro-brasileira e indígena é uma coisa que está em lei desde 2003 e pouquíssimos docentes colocam em prática. Eu coloco porque é uma moralidade minha. Mas tem gente que às vezes nem sabe que isso existe. E eu gosto até de falar que às vezes até um pequeno equívoco das universidades de não trabalhar tanto isso. Mas como fazer isso? Como colocar em prática? Toda lei que a gente faz, você primeiro tem uma luta você primeiro desenvolve a ideia. Depois tem uma luta para que ela seja aprovada. Depois que ela é aprovada, você tem uma luta para que ela saia do papel. Você tem uma série de leis aí no Brasil que não saem do papel por uma série de motivos. Por exemplo, a lei diz que homens e mulheres têm que ter igualdade. Isso, por uma série de motivos, não acontece hoje. Mulheres têm vulnerabilidade em relação aos homens por uma série de motivos. Mas a lei está lá. Se bastasse a lei, sai do papel. A questão é que a lei é o primeiro passo para que você possa cobrar. Então, por exemplo, você tem uma lei hoje que diz que é obrigação de todas as escolas, tá na Base Nacional Comum Curricular, está em todo lugar, o ensino sobre a história da África, sobre os afrodescendentes do Brasil. Isso é lei. Se um professor não faz isso, uma escola não faz, ela está errada. E daí cabe a nós, ao Ministério Público, aos professores, cobrar. Só que se não tiver lei, não tem o que a gente cobrar, porque não é obrigado a fazer. Então hoje você tem uma lei, mas ainda assim é uma luta para que ela seja implementada. Na casa da mudança climática, a gente já não tem nem a lei. Então hoje, se o professor de biologia quiser falar de mudança climática, ele fala, e o de geografia. A gente não tem isso de maneira transversal, para que os alunos, para que toda escola, e que saia da caixinha da matéria. Eu não quero que a mudança climática seja uma matéria como biologia ou como uma coisa que vai cair numa prova, mas seja uma coisa que atravesse a escola, que vocês façam trabalhos extracurriculares, vejam filmes, discutam em português, em história, em inglês, em matemática, tal, de uma maneira que atravesse o curso. A questão é que hoje a gente não tem isso. A gente aprovou essa lei, o governador vetou, então a gente ainda está lutando para derrubar o veto do governador para que seja uma realidade aqui no estado de São Paulo. E depois, certamente, a gente vai precisar de muita ajuda para que seja implementado. Agora, o primeiro passo é sempre a gente conseguir aprovar. Porque aprovando, como no caso da história da África, você tem lá a obrigação. Quem está descumprindo a lei. E daí a gente pode cobrar que isso seja feito, entende? Eu acho que é o primeiro passo que a gente deve. Faz em prática, por exemplo, no novo ensino médio. Hoje nós temos turmas que, quando chega no segundo, no terceiro médio, não tem física, não tem biologia. Por isso que eu acho que deveria ser uma questão transversal. Não deveria ser um conteúdo de uma determinada... Primeiro, eu sou contra o novo ensino médio. Eu acho que é uma escola ruim. Eu lutei contra ele. Então, por mim, a gente voltaria atrás. Mas, eu acho que o novo ensino médio torna-se mais necessário. Porque se no ensino médio cria essa realidade, você chega no terceiro ano, você não tem aula de determinada matéria. Se a mudança climática for só um conteúdo dentro de um conteúdo, que nem, sei lá, log dentro da matemática, aí não vai ser todos os alunos que vão ter essa matéria. Precisa ser uma questão que seja transversal, que atravesse as diferentes modalidades, as diferentes matérias, e que as escolas, os professores, os coordenadores, eles sejam cobrados, impulsionados a realizar o debate sobre esses temas nas suas disciplinas, independente do itinerário, independente da questão. Claro que a implementação disso, a gente já está na primeira parte, que é a parte de tornar isso lei, para ter essa obrigação e para a partir daí as escolas, os professores, o governo, todo mundo mais, conseguir debater qual que é a melhor maneira de implementar.
Mas justamente por isso eu acho que é muito importante. Porque se o aluno não vai ter aula de biologia necessariamente no terceiro ano, e ele não escolheu seguir por esse caminho, se a mudança climática for só um conteúdo setorizado, aí o aluno vai ficar prejudicado nesse conteúdo. Ele só vai saber disso se ele for por um caminho muito específico. Eu acho que todo mundo tem que saber. Assim como eu acho que todo mundo tem que saber sobre a história da África. Assim como eu acho que todo mundo tem que saber sobre uma série de questões que a escola tem o papel de ensinar. Não só como um componente de curso, mas como um conhecimento geral. Né? Sim. Nossa, eu vou cortar total o assunto agora. Mas quais são suas referências dentro da política? Não só dentro, mas fora dela também, como pessoa. Eu gosto muito da Greta Thunberg, que eu disse para vocês. Eu acho que foi uma referência de uma jovem corajosa e que decidiu pegar esse tema da mudança climática para valer. Eu gosto muito da Marina Silva, que é a nossa ministra do Meio Ambiente hoje. Tem uma série de exemplos no Brasil e no mundo. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Brizola. Você tem exemplos de pessoas que fizeram coisas muito interessantes. Pessoas que hoje fazem trabalhos interessantes que eu admiro, no Brasil e fora deles, dentro da política e fora. Eu gosto muito da Greta, uma das pessoas que eu mais admiro hoje. Gosto muito da Marina, que eu acho que é uma das principais lideranças ambientais do mundo hoje. E outras pessoas que fizeram coisas formidáveis. Gandhi, Lenin. Eu gosto de muita gente que fez mudanças que pareciam impossíveis de acontecer, de se tornar realidade, independente de qual propósito, qual maneira. Acho que eu gosto muito de história porque eu acho que a história nos dá muitas lições assim sobre como que as pessoas resolveram problemas no passado e quais nos dá algumas pistas de como resolver os nossos problemas hoje. Então tem essa referência. Malcolm X, tem bastante gente que fez coisas bem interessantes. E como que você se sente hoje também sendo uma referência para muitas pessoas? Sem jeito com isso. eu acho engraçado porque eu há pouco tempo atrás tinha a idade de vocês. Então esse lugar de hoje está num espaço de visibilidade, me chamarem para vir falar com vocês e as pessoas mandarem mensagem falando que acompanham o nosso trabalho, se inspiram no nosso trabalho e tal, para mim é uma novidade, vamos dizer assim. Eu fico feliz. Porque se lá atrás eu achei que eu poderia estar na política, foi porque tinham pessoas que eu achei que eram boas referências. Eu lembro que na época que eu tinha a idade de vocês, a gente tinha o João Willis, que era o único deputado que era abertamente LGBT no Brasil. E ter visto o João Willis lá me fez imaginar que eu poderia estar lá. E daí hoje, quando eu recebo a mensagem de alguém falando eu acompanho o seu trabalho e quero me candidatar por conta disso, eu fico feliz. Porque eu acho que a gente está lá justamente para dar exemplo e para que mais pessoas não seja tão difícil passar depois que a gente passa, sabe? Você abre um espaço lá e daí vai aumentando esse espaço para que seja mais fácil. Eu acho que a gente tem que ter mais pessoas jovens na política, mais pessoas que vêm da educação pública, mais pessoas que têm compromisso com tudo isso que a gente está conversando aqui. Hoje é uma minoria. E eu fico feliz se o que eu passo servir para que desperte o interesse em vocês, para que no mínimo vocês votem bem. A maioria de vocês deve ter mais de 16 anos. Com 16 anos você não é obrigado a votar, mas você pode votar no Brasil. E não é porque você não é obrigado que você não deve votar. É um direito, né? Há pouco tempo atrás as pessoas não podiam votar no Brasil. Há 100 anos atrás as mulheres não podiam votar no Brasil. Há 50 anos atrás ninguém podia votar no Brasil porque a gente vive uma ditadura. Então se hoje a gente tem o direito de votar, de se eleger, de escolher quem a gente quer que esteja lá, a gente tem que fazer valer esse direito. Então eu fico feliz. Se as pessoas veem o nosso trabalho e isso serve para elas imaginarem que elas deveriam estar lá, o que vale. Você começou dizendo assim, eu detesto a política. Mas acho que você nunca teve a oportunidade de conversar com alguém que está na política dentro. E eu acho que eu sou uma pessoa que está na política, mas fazendo uma política diferente da que você não gosta. Se isso servir para as pessoas pensarem a política de uma outra maneira e você imaginar que você deveria estar lá também mudando as coisas que você não gosta, qualquer um de vocês, aí eu acho que vale a pena. Mas eu fico meio sem jeito com isso aí, de ver as pessoas acompanhando o nosso trabalho e botando tanta expectativa, sabe? Ainda não me acostumei com isso, não. Ainda não? Eu perguntei mais porque você é uma inspiração para mim.
Vou te deixar sem jeito agora. Porque você é uma inspiração pra mim, porque justamente essa questão que eu falei, né, de eu não gostar de política, eu acompanhar pessoas que estão lá e exercem esse papel de uma forma formidável, me dá esperança, sabe? E, enfim, é isso. Eu agradeço. O que eu sempre digo para as pessoas e digo para vocês é que eu não me vejo, sinceramente, isso não é falsa modéstia, mas eu não me vejo como mais importante que nenhum de vocês aqui. Eu, há 10 anos atrás, eu tinha a idade de vocês, estava no terceiro ano do ensino médio, e eu estava começando a entender minha visão de mundo. E estava começando a achar que eu deveria lutar por cada uma das coisas que eu estou falando aqui. Hoje, eu faço a mesma coisa que eu fazia 10 anos atrás, só que hoje eu tenho um mandato. Eu tenho uma tribuna de onde eu posso falar, eu tenho mais visibilidade. Só que eu verdadeiramente não acho que isso me torna mais importante, nem mais responsável do que vocês. Até porque eu já vi e já ajudei a conquistar coisas sem mandato. Então eu já vi estudantes da idade de vocês fazerem coisas acontecerem ou coisas mudarem sem precisar de nenhum mandato, de nenhum deputado, de nenhum governador. E hoje eu estou dentro do parlamento e eu também vejo que nem sempre a gente consegue avançar lá com tudo que a gente quer só por estar lá. Ou seja, eu não me acho mais importante nem mais responsável que vocês. Se vocês tivessem conseguido mobilizar, e não estou jogando a culpa, tá? Estou falando no geral. Se os alunos tivessem conseguido se mobilizar, talvez a gente tivesse impedido de tirar dinheiro da educação. Eu fiz a minha parte, dei meu melhor, votei contra. Só que, para mudar a maioria dos votos, você precisava de mais gente fazendo a sua parte. Porque senão a gente fica achando que quem está na política não é um super-herói, né? Hoje vocês têm isso aí, vocês chamam todo mundo de diva, de divo, de pai, mãe, de coisa assim na rede social. E daí fica criando uma ideia que nós somos meio que super-heróis. Deusificando as pessoas. Deusificando. Então, o Guilherme vai resolver todos os problemas do mundo. Mas não, porque aquele espaço é limitado. Adoraria conseguir resolver todos os problemas do mundo, mas não consigo. Agora, eu acho que, coletivamente, várias pessoas conseguem resolver os problemas do mundo. Então, eu fico feliz de servir de exemplo, mas eu queria servir disso, de exemplo. Não queria que vocês achassem que eu tenho mais responsabilidade, poder, ou importância, ou mérito do que vocês. Eu, no último ano do ensino médio, eu participei de um processo que foram as ocupações de escola. Vocês já nem devem lembrar dessa história, porque vocês eram muito jovens. Mas na época o governo de São Paulo quis fechar um monte de escola. Porque o Vira e Mexe faz isso, né? Fechar a sala de aula, fechar a escola, mudar turno, os alunos ficaram pé da vida. Só que naquela época, em 2015, os alunos falaram, olha, a gente não quer mudar de escola, porque tinha aluno que ia ter que ir para uma escola diferente do irmão e assim por diante. Aí os alunos falaram, se vocês querem fechar a nossa escola, a gente vai ficar aqui e não vai sair até se mudarem de ideia. Pessoas da idade de vocês. No começo, todo mundo achava que era bagunça, era baderna, que era tudo mais. Os alunos passaram 2 meses ocupando escolas, que nem essa aqui. E o que os alunos fizeram? Arrumaram as escolas. Começaram a pintar, limpar, consertar, encher a escola de vida. E daí, alunos da idade de vocês, menores de idade, fizeram o governo do estado de São Paulo voltar atrás de uma política. Sem deputado. Não foi um deputado que mandou mudar. Não foi o governador que mandou mudar. Foram vocês, da idade de vocês. A hora que falaram, não concordamos com essa política, queremos que seja diferente. E conseguiram mudar. Entendeu? Então, vocês têm que vocês não sabem e querem que vocês não acreditem nisso. Mas vocês têm um poder tão grande, até maior do que um deputado tem. Porque eu sou um só, contra 90 e tantos. Vocês, quando decidem querem fazer, vocês conseguem arrastar muita gente. Vocês pressionam os pais, os deputados, os empresários, todo mundo. Entendeu? Eu acho que a gente tem que retomar isso, que eu acho que você tem muito uma campanha individualista que fala pra gente não se importar com nada, pra gente não ligar pra nada, pra gente não ser do Grêmio, pra gente se preocupar só com o nosso próprio umbigo. E agora tem até a turma lá os coaches, que falam, sabe, que te vende um monte de saída fácil. Se você enriquecer, você não vai precisar se preocupar. Agora o Pablo Marçal fala o quê? Que você não precisa fazer faculdade. Porque, sabe, é besteira. Ou seja, são várias ideias aí para desviar o foco, na minha visão. Acho que são ideias falhas. Que elas vendem saídas fáceis de que você vai resolver todo o seu problema se você enriquecer e daí você vai poder ligar o dane-se aí para todo mundo. Mas é que tem certas pessoas que ficam ricas, né, com esses métodos, né? Na verdade, não é porque a pessoa fez isso, mas acontece.
Mas são pouquíssimas. Eles vendem como se fosse um jeito fácil de Não, você. exatamente. Entendeu? Por vender, não Não Exato. vende. E daí eles ficam vendendo uma ilusão de que é isso, que você não tem que fazer uma universidade pública, que a gente lutou tanto para que existisse universidade pública, para que a universidade fosse boa e para que vocês entrassem, de que você não tem que ligar para nada coletivamente, porque todas as suas saídas são individuais, entendeu? Só que todos esses problemas que a gente está falando não são problemas individuais. Ninguém aqui vai resolver o problema da mudança climática sozinho, indo lá e falando, vou virar a pessoa mais rica do mundo e vou mandar parar. Não muda, não vai parar. Vou ficar muito rico e vou financiar sozinho a educação pública. Não muda, porque são decisões. Vou acabar com a desigualdade entre homens e mulheres. Não são coisas que se resolvem sozinho. São coisas que se resolvem coletivamente. Assim como a mudança lá das escolas não se resolveria sozinho. Se resolve coletivamente. Entende? Então eu queria combater essa visão que vocês veem no TikTok, que vocês veem um monte de gente vender fácil, tigrinho, coisa e tal, de que você resolve uma série de problemas na vida facilmente. E que você não precisa do coletivo para nada. Na verdade, a gente tem uma série de problemas que eles são coletivos e que a gente só consegue resolver eles coletivamente. Passar para ela e depois para você. Muitas dessas pessoas que falam pra gente que é mais pobre, que é escola pública, que vendem esse tipo de curso, elas são estudadas, elas passaram em faculdades, muitas vezes federais, que são uma das melhores faculdades. Uhum. E aí elas falando isso só ajuda a massa mais pobre, a não ter pensamento crítico, porque a faculdade ajuda nisso. O estudo, ele forma o nosso pensamento. É isso. É exatamente o que eles querem. Eles querem que as pessoas emburreçam, não estudem, e que elas caiam nessa história. Eu vou ficar rico no tigrinho, vou ficar rico com sei lá o quê, vou comprar uma nave, e assim por diante. Porque o estudo faz a gente ter o pensamento crítico, e aí a gente começa a ver o mundo de outra forma. E a questionar as coisas que estão erradas. E a aprender com a história o que... a pressionar também essas pessoas que estão no poder. Exatamente. Então não caia nessa história aí de meia dúzia de picareta que vendem para vocês uma propaganda ideológica. Uma propaganda de que é isso? Não façam faculdade, não se envolvam com nada coletivamente, ganhem muito dinheiro sozinhos e tal. Isso eu acho que é uma armadilha. Porque não vai acontecer, porque as pessoas elas ganham dinheiro explorando outras. Não com o próprio trabalho árduo delas. Não existe. É isso. Não te leva à riqueza. Exato. E não resolve uma série de problemas que sozinhos ninguém resolve. Você pode se blindar desse problema. Talvez se você tiver muito dinheiro, você compra um bunker e você consegue viver como se a mudança climática não existia. Alguns estão fazendo isso. Estão comprando passagem para o espaço, fazendo bunker. Isso é um caminho, só que é um caminho que não dá certo para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter seu bunker. São poucas pessoas. Eu acho que é mais fácil se a gente resolver o problema na raiz do que criar um atalho do tamanho do mundo. Só que para isso as pessoas têm que três coisas. Reconhecer que o problema existe, porque você não resolve nada sem resolver que o problema existe, sem entender que você tem que resolver, juntar com outras pessoas, porque você não resolve nada sozinho, e fazer alguma coisa, que pode ser uma greve, pode ser um jornal, pode ser se candidatar e ser eleito, pode ser o que vocês quiserem fazer, desde que façam. Eu acho que essas são maneiras mais fáceis de resolver problemas é mais fácil fazer isso do que ficar trilionário e comprar um foguete que vai te levar para uma outra galáxia e que você não vai precisar se preocupar com esse problema, sabe? E esse discurso de que não é importante a faculdade, não é importante... esses locais que dão conhecimento pra gente só contribui mais para a desigualdade. Claro. Contribui mais para que minorias sejam violentadas, que o preconceito perpetue na nossa sociedade, né? Sem dúvida, porque é uma concepção individualista. O individualismo é a ideologia de que você resolve as questões individualmente, particularmente. Então você não tem que olhar para o outro, você tem que olhar para você e vencer na vida sozinho e dane-se os problemas, né? Que, como eu disse, eu acho que é uma concepção falha. Porque, primeiro, pouca gente consegue vencer na vida sozinho. E, segundo, você tem uma série de problemas que não se resolvem sozinho. Então, eu acho que tem um problema na raiz aí. A questão é que essa teoria, ela boicota as saídas coletivas, né? Então, o conhecimento, a educação pública, o senso de comunidade para a gente resolver problemas. Eu acho que tem essas duas concepções no mundo hoje. Uma que é individualista e que aponta para essa saída preconceituosa, egoísta, meritocrática, que é só, entendeu? Resolve o seu problema sozinho e dane-se o resto.
e ter uma outra concepção que é, nós temos problemas que precisam ser resolvidos juntos. Então, que isso depende da gente se fortalecer, se apoiar, pensar, ser mais crítico, se encontrar para discutir. Essas duas visões de mundo que a gente tem hoje no mundo. E entra muito naquela coisa que o sistema não quer que as pessoas entrem na educação, porque a educação destrói o sistema. Claro, porque a educação, como uma colega disse, te dá... Hoje se fala muito de doutrinação, eu acho que isso é uma besteira, porque nenhum professor, nenhuma escola que eu já tenha visto deveria ter o propósito de doutrinar ninguém. Agora, a escola é sim um espaço de pensamento crítico. Isso sim. Para você decidir se você quer ser de esquerda, de direita, se você não quer ser nada, se você quer ser isso aqui. Mas a escola e qualquer ambiente de ensino tem que ser um espaço de criticidade. De você aprender os fatos e com base nisso você conseguir ler uma manchete de jornal, ver a copy e você formular a sua própria ideia a respeito disso. A questão é isso, as pessoas que não querem que vocês sejam críticos, que querem que vocês só aceitem, falem amém, porque daí é mais fácil de votar. Porque a pessoa que não entende tudo isso, ela vai lá e pega o papel do chão. Aí ela vai votar no cara que quer que a educação seja pior, porque quanto mais gente sem senso crítico, mais voto ele vai ter pegando o papel do chão. Então é isso, a educação ela está no alvo dessa turma. Por isso que eles querem tirar dinheiro da escola pública, por isso que eles querem que a escola seja militar, por isso que eles querem um monte de saídas para a escola que são menos pensamento crítico, menos escola pública, menos interação. Na minha visão é porque as pessoas têm medo do que vocês são capazes de fazer se vocês começarem a criticar as coisas. E começarem a criticando e entender onde que vocês podem ir se vocês criticam demais. Eu cheguei aqui criticando muita coisa. Tanto da escola militar, o nome da escola já é escola pública, ela não é escola militar. São ideias diferentes de escola, né? A ideia da escola cívico-militar, todo respeito, é uma ideia ideológica também, de que a escola tem que ser ao molde de um quartel. Então, que os policiais eles têm que estar lá para ensinar disciplina, todo esse tipo de coisa. Então, é uma ideia de que a escola não é um espaço crítico, livre, que não significa bagunça, mas para a criticidade florescer, você precisa de liberdade. Por isso que ela é pública. Por isso que é pública, porque a gente está aqui hoje para vocês falarem o que vocês quiserem na minha cara e a gente discutir e vocês chegarem nas conclusões que vocês quiserem. Bom, é assim que vocês vão chegar em casa hoje à noite e vão falar, ou eu concordo com o Guilherme, ou eu discordo por isso, eu concordo daquilo, tal, e pronto, é assim que se faz. Ou nas discussões de vocês aqui na sala de leitura sobre o Novembro Negro, vocês vão a fundo nesse debate e vão tirar as conclusões de vocês. O que vocês acham que está certo, o que vocês acham que está errado. Agora, vocês concordam comigo que para isso existir, você precisa da liberdade? Com respeito, claro, mas você precisa da liberdade? Porque se a escola é um ambiente fechado, você não pode falar, que você tem medo, que você é repreendido, daí você não aprende a pensar. Você aprende a reproduzir para não ser repreendido. Agora, a educação é muito mais complexa que isso. E quem não quer que vocês pensem, que vocês critiquem, que vocês questionem, preferem que vocês estejam num quartel, falando ok, tá certo, fazendo provas de múltipla escolha bem quadradinhas assim. Eu acho que vocês precisam aprender mais do que isso nas escolas. Aprender a pensar. Eu acho que Estou gostando do papo. Eu não tenho mais pergunta, não. Vamos continuar, aproveitando que vocês engajaram. Por exemplo, o exemplo da escola, eu acho que o modelo da escola seria muito melhor, por exemplo, se não fosse matemática, mas se fosse de algum âmbito do que a pessoa já gosta. Por exemplo, eu gosto muito de história. Se ao invés das aulas matemáticas fosse 2x não sei o que, mais x não sei quanto, se mudasse eu calcular quantas pessoas tiveram em tal época de tal guerra e do outro lado tiveram quantas, sinceramente eu aprenderia muito melhor do que se fosse só cálculos puros. Talvez, sem dúvida, não é? E eu acho que se fosse isso em todas as matérias, cada pessoa tem um melhor âmbito, cada um provavelmente tem uma matéria em específico que tem um melhor gosto. Se fosse assim, para todas as matérias, eu acho que o ensino seria muito mais avançado. Sim. O que mais vocês pensam? Os meninos do lado de cá, muito silenciosos, mas brincalhões. Agora é essa, Cíntia. Agora eu quero ouvir vocês. Vai já, falou. Representante, cara. Você é representante? Da turma? Do primeiro ano?
Você é quase o deputado estadual deles. Mas o que você pensa sobre toda essa prosa? Não sabe direito, não. Ele molda a opinião dele com a nossa. E qual que é a opinião de vocês? Qual que é a nossa opinião? Não, por causa dele não tem. Por isso que ele não tem. O maior está doendo. É? O que eu tenho? Vai gostar. Vai, fala uma rapidinho, vai gostar. Pô, interessante o debate que a gente teve aqui. Legal. Em relação à escola aí, a gente estava falando muito interativo com você. Você é do primeiro ano também? Primeiro passo. Primeiro K? É a escola que vai de qual ano a qual ano? É do primeiro Ao terceiro. ao terceiro. Então vocês entraram esse ano na escola. Estão gostando daqui? O que vocês acham que a escola poderia melhorar? Alimentação, né? O meu não dá nada. Alimentação, por quê? Você é louco, hoje foi um banquete, cara. Hoje foi top, mas tem dia também que eles botam logo ovo para comer, ovo gelado, de dia a dia. Falta o quê? Vale ressaltar que a nossa cozinha é privatizada. Então tem um problema com a alimentação. O fato de eles terem tirado dinheiro do verba da escola não afeta também na alimentação? Sem dúvida, porque às vezes quando a gente está numa escola, a gente acha que os problemas são só de quem está lá. Então, se a comida é ruim é porque o diretor não quer que a comida seja boa. Na verdade, não. Pelo contrário, porque o que paga a escola são verbas que não saem do bolso do diretor. Pelo contrário, os professores várias vezes têm que tirar dinheiro do próprio bolso para comprar o papel, para comprar o material, para trazer para vocês. Agora, eu acabei de falar para vocês... Hã? Ou os alunos têm que trazer. Eu acabei de falar para vocês que os deputados estaduais, a maioria deles, apoiando o governador, eles tiraram 11 bilhões de reais de educação. Com 11 bilhões de reais de educação, é dinheiro que vai faltar para comprar uma comida melhor para vocês. Não é? Não precisa nem ser 11 bilhões, mas um pouquinho mais, R$1.000 a mais, você já tinha uma comida melhor. Ou seja, as questões que impactam vocês aqui na escola são decididas muito além daqui. Mesmo que pareça que isso não nos importa. Mas são decisões que são tomadas lá longe, que impactam nas coisas mais básicas. Se a escola vai ser boa, não vai. Se vai ter salário bom para os professores, não é? Se vai ter livro de dados, vocês têm aula muito com plataforma hoje, né? O que vocês acham? Mas por que vocês não gostam da plataforma? Eu acho que o jeito preguiçoso de passar a matéria. Um jeito? O jeito preguiçoso de Igual passar a matéria. as professoras de inglês só passam. Às vezes os professores até querem passar mais que a plataforma, só que o governo hoje obriga a ser a plataforma. Eu também acho que é horrível. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Só que a educação é mais do que só fazer exercícios em plataformas, que às vezes a escola nem tem computador suficiente, nem tem internet suficiente. E que eu concordo, às vezes vira um negócio preguiçoso. Agora, vocês sabiam que o secretário de Educação ele é dono de uma empresa de tecnologia? Como que é tão ruim? Não, justamente. Da hora. A questão é outra. A internet tem dia que nem pega essa internet. Por que será que o secretário de Educação, que impôs um monte de plataforma digital, também é dono de uma empresa de tecnologia? Será que tem algo conflitante aí? Vocês entendem? Então, as coisas mais cotidianas de vocês, a plataforma que vocês estudam, a qualidade que vocês têm, a comida que vocês comem, tudo isso é decidido por decisões políticas. As pessoas estão lá fazendo o que querem. Vai pular lá então. Deveriam, porque senão eles continuam decidindo a contragosto de vocês. Queremos picanha na escola. Não precisa nem ser picanha, mas é uma comida decente. Parece que é ovo. Mas é uma comida decente. Não, tem dia que tá igual, tem carne. Ontem foi bom. A Gia desenrola na comida, só que às vezes o cardápio não ajuda. Uma coisa eu tenho certeza, depois que eu visitei várias escolas, que os professores, os diretores e o pessoal que trabalha na escola dá o melhor. A grande maioria. Tem gente ruim em todo lugar do mundo, mas dá o melhor. Eu tenho certeza que as tias
que serve a comida de vocês, A tia da cozinha é top. sabe? Elas fazem o melhor para vocês terem a melhor comida possível. Não, elas fazem o melhor para vocês terem a melhor alimentação possível. Agora, tem um limite, porque não são elas que vão lá e fazem a compra, e nem elas que vão lá e tiram do bolso para comprar. É o governo que manda o dinheiro. Eu já fui em escola que o governo mandava, assim, 2 tubos de detergente para passar o mês, que não dá certo nem na casa de vocês. Imagina para limpar a sujeira que vocês fazem todo dia. Então, os professores, eles estão sempre lá no limite, vendendo almoço para pagar a janta, para oferecer o melhor, para vocês não sentirem esse problema. Agora, tem hora que o problema ele se impõe, né? 11 bilhões a menos dá um problema ali na hora de pagar as contas. Mas Falta foi de... fechado, Ju? Foi. Vocês já recebem menos dinheiro hoje do que receberam no ano passado. Por conta disso. E agora, no fim desse ano, os deputados vão votar o orçamento da educação no próximo ano. É? Muita gente paga imposto. A questão é se o dinheiro tem. O estado de São Paulo tem um orçamento de 300 bilhões, assim. É dinheiro que não acaba. O estado de São Paulo, se fosse um... O estado de São Paulo, se fosse um país, o estado de São Paulo estaria entre os 20 países mais ricos do mundo. O que tem de dinheiro aqui é dinheiro que não acaba. Dava para vocês comerem filé mignon todo dia na escola. Sabe? A questão é que a prioridade não é essa. Por exemplo, você falou que o pessoal paga imposto. Tem uma coisa que se chama isenção fiscal. Isenção fiscal é quando o governo ele deixa de cobrar imposto. Nunca é do pai de vocês, mas ele deixa de cobrar muito imposto de empresário. De quem tem dinheiro. Vai lá. Para o ano que vem, o estado de São Paulo ele vai deixar de cobrar 85 bilhões de reais de imposto. 85 bilhões de reais que o governo vai deixar de cobrar imposto de quem deveria pagar. Grandes empresários. 85 bilhões de reais é mais do que o orçamento da saúde e da educação do estado somados. Ou seja, só se o estado de São Paulo cobrasse imposto de quem deveria cobrar, você já podia dobrar o investimento em educação. Vocês entendem? Isso é tudo escolha política. Que se vocês não estão lá cobrando, brigando, questionando, enxuriçando, tal, não vão ser tomadas as decisões que vocês querem, ou que vocês acham que são as melhores. O senhor perguntou sobre o que poderia melhorar, e eu penso, talvez não que a gente seja muito ignorante, mas eu penso que a plataforma sim ajudou de alguma forma. Agora que o governo lançou o MEC, a plataforma Curar Estudar também, isso foi muito bom mesmo. Eu nunca testei, mas pelo menos é uma iniciativa do governo. A gente vê que eles não se preocupam assim com a nossa vida, mas só por isso. Mas o estado de São Paulo, com um nominho ali muito específico, eu gosto, não está colaborando muito. Principalmente com o ensino médio novo, é horrível, todo mundo reclama, não tem ninguém que... Eu também acho. Então, não tem ninguém que goste desse novo ensino médio. O orçamento também deveria melhorar, com certeza, por causa que todo o dinheiro que meu pai e minha mãe pagam de imposto para servir para a gasolina dos iates dos caras, isso não deveria acontecer. E a estrutura das escolas, professores com uma demanda imensa nas costas deles, com mais de 400 alunos, mais de 700 alunos, e não deveria acontecer com eles. Por causa que é eles que ensinam a gente, então eles deveriam ter uma mente mais limpa, um corpo mais descansado, um plano de saúde bom, não sei nem se não, nem falei, transporte eu tenho, a maioria dos meus professores precisam de terapia, porque, meu Deus do céu, essa mulher está demais, entendeu? Então, tipo, a educação já foi muito melhor. Claro. Muito melhor mesmo. E agora eu tô ficando piada. O Brasil inteiro tá ficando piada. É aquele ditado, se secar, virar os pisos, se cobrir, virar seco. Mas enfim, é muita coisa. Tipo, mas eu acho que a vivência escolar é muito individual, assim. Às vezes em alguns aspectos não, mas alguns aspectos sim. Se você se esforçar, você consegue fazer a plataforma direitinho, sem ChatGPT, sem bot ali, sem umas coisas. Mas tem plataforma, por exemplo, o Speak de inglês, sabe? Bastante até, se você pegar para estudar. Mas outras plataformas não dão. O Khan Academy, meu Deus do céu, horrível. Se o professor não dá ajuda, o Khan Academy não ajuda em merda. Desculpa a palavra, não ajuda em nada.
Tem uma outra frase que eu acho interessante, de uma pessoa chamada Darcy Ribeiro, que ele falava, vocês deviam estudar ele foi senador, um grande professor, que ele diz que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Porque quando a gente fala em crise, a gente pensa em mal entendido, vamos dizer assim. Crise, deu errado. Agora, os problemas da educação, eles não é sem querer. Eles atendem ao interesse. Qual que é o interesse? Você piorar cada vez mais a escola pública. Então, você vai diminuindo o investimento, você vai, entendeu? Com menos investimento, se contrata menos professores, paga pior os professores sem ter menos incentivados, você conserta menos as escolas, entendeu? Com menos investimento, você vai piorando. Aí você vai lá e fala, tá vendo? O público não funciona. Então vamos ter que mudar. E daí você vai diminuir, e daí vai mudando a cara da escola. Que deixa de ser uma escola pública, voltada a entender o interesse público, e vira uma escola privada, militar, voltada a atender outros projetos, né? Eu ia fazer uma pergunta principal que acontece com a minha família. Primeiro eu vou falar de vivência. Minha mãe, ela é uma pessoa com deficiência e ela está tentando ter isenção de imposto de renda, porque, enfim, ela tem esse direito. Sim, sim. E está sendo negado, assim, e muito. E você ter falado que ano que vem, né, os milionários vão pagar, parar de pagar o todo 85 bilhões. Me deixou bem chateado, principalmente porque agora foi uma lei que aprovaram de pessoas com 3 salários mínimos não pagarem mais imposto, e daí os bilionários começariam a pagar. Então eu não entendi muito bem. Na verdade, são duas coisas diferentes. Aprovou no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda, que é esse imposto que você falou. Então, a partir do ano que vem, quem ganha até R$5.000 não paga mais imposto de renda. Quem ganha até 7.500 vai pagar parte do imposto de renda. E vai aumentar quem ganha muito. Isso é uma coisa. O que eu estou falando não são isenções de tributos pessoais, são de impostos para a empresa, vamos dizer assim. Não é exatamente do bilionário, mas é da empresa do bilionário. Então, tipo assim, você pega frigorífico. Uma empresa de frigorífico grande. Electrolux. Pode ser, vamos supor, a Electrolux vai lá e daí o governo fala, não, a Electrolux vai ter um abatimento de tantos bilhões assim do imposto que a Electrolux deve para o Estado, entende? Então assim você vai pagando menos imposto por essa atividade. É um meio de você incentivar determinadas atividades econômicas, vamos dizer assim. Quero incentivar a agricultura, eu vou lá e abaixo o imposto da agricultura para que as pessoas produzam mais. Só que na prática vira farra, entendeu? Na prática vira os interesses econômicos que o governo quer agradar, ele agrada. Entende? Daí cria uma grande injustiça. Porque você tem gente que não está precisando de ajuda, não está precisando de incentivo, mas ganhando incentivos, e pessoas como a sua mãe, que precisa do apoio, tem dificuldade para isso, entende? É uma inversão de prioridades. Muito errado. Você tem toda a razão de estar chateado. É revoltante mesmo. E como eu disse, se cobrasse esse imposto, a gente tinha o dobro do dinheiro para investir na escola. O dobro. Mais do que os 11 bilhões que tirou. Dava para tirar os 11 bilhões, mas cobrando isso aí era mais dinheiro do que tinha antes. Não ia sentir falta. A escola ia estar ótima. É mais do que o Estado investe na saúde e na educação juntos. Dá para você dobrar o investimento. Mas são prioridades. Isso aí foi decidido por deputados e pelo governador. Vocês que têm 16 anos, ou 17, no ano que vem, tem a oportunidade de tirar o título de eleitor e votar nos próximos deputados e no próximo governador. E no próximo presidente, em todo mundo. Depois, se vocês tiverem 18 anos, vocês vão ter a oportunidade de se candidatar. Que parece um negócio muito esquisito, mas vocês têm que pensar. Porque vocês sabem mais sobre isso do que boa parte dos meus colegas. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E se vocês não estão naquele espaço, quem vai decidir sobre o futuro de vocês? Tem um motivo pelo qual as mulheres têm uma desvantagem de direitos. Porque quem decide sobre os direitos das mulheres, em sua maioria, são homens. E daí nunca vai ser prioridade. Você tem um parlamento em que a maioria das pessoas são brancas, tem um motivo pelo qual as pessoas negras vivem uma desigualdade. Tem um parlamento que a maior parte das pessoas estudam em escola particular de elite, vai ser um parlamento que não sabe o que é estudar numa escola pública. E que daí, portanto, não está nem aí se vai tirar 11 bilhões, porque não conhece a realidade.
Eu tenho certeza que se vocês estivessem lá, vocês seriam mais inteligentes do que isso, porque vocês entendem todas as questões. Quantas pessoas que estão na política hoje têm uma graduação, é formado nessa parte? Não é obrigatório. Não é obrigatório? Você acha que deveria ser? Não acho. Porque senão você cria uma elitização, que nem um vestibular. Eu acho que o que torna um político bom não é a formação necessariamente. Por exemplo, eu sou formado em Direito. E claro que o Direito, eu trabalho com leis, então eu entendo um pouquinho mais. Só que eu acho que não é isso que me torna um político melhor. Eu tenho uma colega deputada que ela é empregada doméstica. E eu acho que ela é uma excelente deputada. E que por ser empregada doméstica e não advogada, ela entende todo um outro setor da nossa sociedade que também tem que ser representado. Entendeu? Eu acho que, claro, todo mundo precisa ter noções de política, desde a escola, para que você saiba, entenda as coisas. Agora, eu acho que não precisa necessariamente. Porque teve uma época no Brasil que só advogado, engenheiro e médico era político. E daí isso aí vai elitizando ao invés de qualificar, entendeu? Deus me livre uma política que só tem advogado. Deus me livre, tem que ter professor, tem que ter advogado, tem que ter gente que não tem faculdade, tem que ser entregador, tem que ter isso aí, atleta. Porque daí isso que eu acho que deixa a política melhor, não necessariamente. Porque a política não é uma coisa técnica só. Tem a parte técnica também, que nem a matemática. Mas a política ela é uma ciência humana. Então você não necessariamente aprende uma fórmula lá e sabe fazer tudo direitinho. Isso exige você entender das dinâmicas da sociedade. E daí você não tem um curso específico que te ensina isso, entendeu? A vida ensina. O Lula não tem ensino superior. Ou melhor, agora tem um monte de diploma de pós. Independente de gostar ou não, há de se reconhecer que é um grande político. Então, acho que o que qualifica isso não é exatamente a graduação. Assim como tem gente que tem grandes graduações, faz um trabalho tenebroso como político. Que mais, gente? Acho que já estamos quase pela nossa hora do final, mas dá para responder mais uma pergunta. Sem pressão. Um de cada vez. E você, meu bem? No seu último dia aqui na escola. Eu ia te perguntar como que você leva as pautas LGBTs lá para poder ser debatido, porque a gente sabe que tem um tabu muito grande, né? E como você representa essa parcela da sociedade, eu queria saber como que você faz. É difícil fazer esse debate porque você tem um bloqueio nesse debate, né? Como eu disse para vocês, nenhuma lei nunca foi aprovada no Brasil voltada para a população LGBT, por conta do preconceito que existe. Eu acho que ninguém precisa ser LGBT, ou negro, ou mulher, ou indígena, para se sensibilizar com essa realidade de uma população que sofre com a discriminação. A questão é que a gente sabe que muitas vezes, se você não passa na pele, você não entende a importância, infelizmente. Por isso que precisa ter mais mulheres na política, negras, LGBTs e assim por diante. É um desafio, porque você tem todo um bloqueio lá para que você avance com projetos. Só que eu acho que aos poucos a gente vai mudando questões. Então, estar lá muda a maneira como esses temas são debatidos, sabe? Como eu disse para vocês, 10 anos atrás você tinha um deputado que falava abertamente sobre a sua sexualidade, que era o João Willis, que sofreu todo tipo de discriminação possível. Hoje você tem 6 aqui em São Paulo. Eu ainda acho que são pouco, acho que daqui a pouco a gente vai ter mais. Só que isso vai melhorando o debate. Assim como hoje você tem mais deputadas, ainda há pouco, mas isso vai qualificando mais o debate sobre a questão das mulheres. Você tem um pouco mais de parlamentares negros que vai melhorando o debate sobre isso. Então é um processo que, infelizmente, ele é mais lento do que eu gostaria, porque a ignorância ainda é muito grande, então os preconceitos que as pessoas têm. Eu sempre achava que que as gerações elas iam ficando mais inteligentes que as anteriores. Então, mais mente aberta que as anteriores. Agora você vê que tem muita gente que está ficando mais preconceituosa. Muitas vezes preconceituosos. Esses discursos aí individualistas e tal. E essa turma, ela trabalha com os ressentimentos das pessoas, né? Então, voltar as mulheres contra os homens contra as mulheres, a gente começar a se ver como inimigo. Porque daí ganha o discurso individualista. Se a gente acha que o que é diferente da gente é o nosso inimigo, daí a gente acha que só nós nos bastamos e tal, individualismo. E não entende que a gente tem muito mais em comum do que a diferença. Então,
É difícil essas discussões na política hoje, mas a minha crença é justamente nisso, é que as pessoas, as próximas gerações, elas consigam ser mais inteligentes a respeito disso do que as que vieram no passado. Hoje você tem muito mais abertura para falar sobre a diversidade sexual e de gênero do que você tinha 10 anos atrás, do que você tinha 20 anos atrás, do que você tinha 40 anos atrás. 50 anos atrás era impossível ter um deputado que falasse, eu sou. Assim como a Benedita da Silva foi a primeira deputada negra no Congresso. Você tem um pouco mais, graças a isso. Então, acho que aos poucos a gente vai avançando. Só tomaria cuidado com isso entre vocês, porque os jovens hoje estão sendo disputados por uma ideia preconceituosa, mais preconceituosa, de reforçar a intolerância. Isso aí não leva a nada. Não leva a nada. Vocês têm que ser mais cabeça aberta, mais empáticos, mais solidários do que as gerações anteriores. Uma coisa é os avós de vocês. Os avós de vocês nasceram num outro mundo, tiveram menos acesso à informação. Por isso que às vezes eles não entendem as coisas. Tudo que eles ouviram às vezes sobre sexualidade e gênero era piadinha, era coisa do tipo. Eles têm uma desculpa, que não é bem uma desculpa, mas eles são de uma outra época, em que se tinha menos acesso à informação. Vocês não têm essa desculpa. Vocês têm todo o acesso à informação do mundo que vocês quiserem, para saber de todos os assuntos do mundo que vocês quiserem. Então não dá para... Isso eu não aceito, entendeu? Que os jovens hoje eles sejam mais ignorantes, mais preconceituosos que quem veio lá atrás, que aí não tem desculpa. Que mais? Oi? Que eu escrevi? É porque ele respondeu metade das perguntas do bate-volta. Aí eu pulei. Mas tem uma última pergunta que a gente sempre faz, né? Que, como a gente tinha planejado o podcast, né? Mas eu vou fazer ela pra você. O mascote da nossa escola, ele é um dinossauro. Por conta da palavra ascendino. Então, dino, tem um dino. Isso. E a gente queria saber, se você fosse um dinossauro, qual que você seria e por quê? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu não conheço muitos Pode dinossauros. falar, é mais difícil. Essa é mais difícil, porque eu não conheço muitos dinossauros. Eu gostava daquele pterodátilo. Sei. Não é? Que é aquele grandão que voa. Esse eu lembro. Não é? Ah, é? Então, vocês são craques de dinossauro. Eu lembro desse aí, de quando eu era criança, que é um que é invocadão, tem umas asas assim. Eu acho... Vocês são especialistas em dinossauros, então. Eu acho que eu gostaria de ser um pterodátilo, que ele voava, né? Era todo invocadão assim. Acho da hora, né? E você? Eu? Nunca me perguntaram. Então. Você sempre tem que pensar a resposta de uma coisa que você pergunta. 7 podcasts. E nunca me perguntaram, qual que você seria? Eu seria... Você assistiu o Jurassic World ou não? Não. Eu seria a Boo do filme. É um dinossaurinho que tem. Pequeno? É um Raptor. E você, que é especialista em dinossauros? Mosassauro, porque ele é um lagarto da água, eu acho lagarto da água. Como que ele chama? Bosassauro? Mosassauro. Perguntaram aqui, Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu sou ruim do futebol, mas eu gosto mais do Messi. Você fecha com o Agora, vocês não acreditam no time que eu torço. Mas eu não gostar de futebol, não significa que eu não torço. Que time que você torce? É de São Paulo. São Paulo, velho. São Paulo. É de São Paulo. Qual região de São Paulo? Não é o São Paulo, mas é de São Paulo. É do interior ou daqui da capital? Da capital. Palmeiras ou Corinthians. Corinthians? Não. Não é Corinthians. Não, Santos? Não. São Paulo? Não. É Palmeiras? O mundo vai além de clássico. Flamengo é de São Paulo? Mirassol do interior. Hoje? Quem? Nossa, acertou. Acertou. Portuguesa, do Canindé. Que eu nunca gostei com ninguém, que todo mundo fala que todo mundo gosta da Portuguesa. Porque é o segundo time, todo é tipo fácil. Todo mundo gosta. Ninguém você vai falar e vai dizer eu odeio a Portuguesa, tem uma rivalidade que nem você tem com Corinthians, Palmeiras e tal. Agora, você tem alguma coisa contra a Portuguesa? Então pronto, Canindé.
E agora o Remo subiu pra Série A, né? Remo é bacana também. Eu tava em Belém agora lá. No Corinthians esses dias. Bateu? Falei. Como assim? Como assim? Ele é jogador. Ah, você joga? O Rafa também foi jogador do Corinthians, não foi? Ó. Mas você joga mesmo? Mas ele tá aqui em São Paulo. Qual é o clube? É muito azul. Monte? E você joga profissionalmente? Eu vou jogar copinha agora, sub-20. Ah, que legal. Que bacana. E daí você jogou contra o Corinthians? Joguei em São Paulo também. Não tinha outro jogador. Agora. O nosso jogador da Bahia foi Famoso embora. carioca. É. Nosso baianismo. Carioca, ele Juventus? É, tem o Juventus também, que vocês não falaram. O Juventus é daqui. Que mais, gente? Professora? Quer encerrar? Quer continuar? Como que é? Você nos conduz. Tamo. já Não, Paty, mas não. É. tô com fome já. Ah, então. Comer a comida que você não gosta. Mas vamos fazer uma foto antes. Obrigado, gente.